Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo no nosso canal. E o Zinho rasgou elogios ao Flamengo, disse que é a maior torcida do Brasil é do Flamengo. O Flamengo aí bateu recorde aí na festa, desfilando com a Taça da Libertadores e da Copa do Brasil. Foram quase 2 milhões de pessoas que viram a festa do Mengão e nós vamos trazendo as notícias para vocês aqui. Tem a chegada do Gerson. Gerson chegou com malas e malas e malas que não acabavam mais e provavelmente deve ser o novo reforço do Flamengo para 2023. Então, nação, chega explodindo o dedo no like aqui, vai aqui embaixo rapidinho. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Mengão. E um detalhe, hein? Teve grito do Gabigol dizendo: Real Madrid, a sua hora vai chegar. É isso mesmo. Vamos analisar aqui, nação. Explode o dedo no likezinho. É com você aí, créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para mais um vídeo do Mengão no nosso canal. Foi essa festa. Esportes, centenas, milhares de torcedores flamenguistas estiveram aqui no centro da cidade do Rio, comemorando a conquista das 2 taças do Flamengo nessa temporada, da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil. Muitas pessoas, e Gabigol foi quem comandou a festa. Ele pediu para que Rodinei ficasse, a volta do Gerson, e ainda mandou um recado para o técnico Tite, que não o convocou para a Copa do Mundo do Catar. Só vou mandar um recado. Eu já tô na seleção. Everton Ribeiro e Pedro não estiveram por aqui, já estão com a seleção brasileira. Também Arrascaeta e Varela, que também vão disputar o Mundial. Mas nem assim deixou de ser um carnaval aqui no Rio de Janeiro. É a comemoração do tri da Conmebol Libertadores e do tetra da Copa do Brasil. Olha aí, a geração vitoriosa de 2019 no Flamengo. O Diego Alves no Flamengo fez a sua despedida ontem. O Rafinha foi para o São Paulo. O Rodrigo Caio segue no Flamengo. O Pablo Mari no Monza da Itália. O Felipe Luiz no Flamengo. O William Arão no Fenerbahçe. E o Gerson no Olympique. E pode ser que volte, né? Olha ainda nessa lista o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Diego seguiram no Flamengo. O Diego que também se despediu ontem. O Vitinho Eitfak da Arábia, é isso? E o Jorge Jesus no Fenerbahçe. Também ontem 2 despedidas neste Flamengo. Bom, um já estava... Aliás, deixa eu dar boa noite para essa turma, né? Eu vi vocês, o pessoal de casa não viu. Eu encontrei com os dois já, né? Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Glau. Um beijo para você. Silas, o Zinho que está com a gente também. Daqui a pouco ele dá o ar da graça por aqui. É isso, né? Acho que fecha um ciclo muito importante. Esses 2 jogadores, os Diegos, que se despediram ontem, a gente ainda teve ali no Maracanã um pouquinho, né, do torcedor cobrando esse Flamengo, que os resultados não aconteceram depois do título. Mas, Silas, férias agora, né? Tudo bem, Silas? Oi. Beijão, bem-vindo também. Oi, Glaucia, um beijo, Mari, Zinho, craque. E pro fã do esporte que está com a gente, triste, né? Porque agora vai acabando o Campeonato Brasileiro, aquela expectativa agora aí, 10, 15 dias para a Copa do Mundo. Mas parabéns ao Flamengo, principalmente para a sua diretoria, porque depois da era Jorge Jesus, teve lá os seus problemas. Também não foram só trocas de jogadores, foram trocas de treinadores também. E a coisa não caminhou e agora reencontrou novamente o caminho dos títulos. Não jogou tão bem como na era Jorge Jesus, isso é bem verdade. Mas campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Libertadores. E como a Mari falou, alguns tropeços aí nos jogos finais, mas muito natural, né, Glaucia? Porque como que você faz, jogadores convocados e aquela coisa toda. Ruim é que perde para o Avaí, que é um time que já está rebaixado, mas não tira em nada o brilho desse ano maravilhoso do Flamengo. E a alegria da festa dessa galera aí que esteve hoje com o time para comemorar os 2 títulos nesse fim de temporada. Tudo bem, Zinho? Seja bem-vindo ao nosso Sport Center, abençoado. Beijo para você.
Beijo pra você também, Gláucia. Prazer estar com você. Silas, meu parceiro, craque. Craque é você, Silas. Eu fui tetra, mas craque é você. Você é o craque, Silas. E a Mari é a diferenciada, né? Nós temos o Rodrigo Bueno, né, que é conhecido como diferenciado, mas a Mari também, essa é diferenciada. Um beijo para ela, pro fã de esporte. Estava acompanhando o que o Silas estava dizendo e eu concordo, né? O Flamengo tirou o pé nessa reta final, férias, aquela coisa, as férias ainda jogando, né? Ainda fazendo alguns jogos amistosos. Campeão, não tinha mais chance no Campeonato Brasileiro. O Dorival começou a colocar a molecada também, dando chance para a molecada do Sub-20, Sub-23. Alguns jogadores. O Gabigol jogou só esse último jogo. Eu lembro que lá na Libertadores, eu entrevistando ele falou que já estava de férias. Aí ele voltou só para o último jogo, que era festa no Maracanã, casa cheia. Lembrar que ontem, Gláucia, aqui no Rio de Janeiro, também teve a festa dos consulados e embaixadas do Flamengo, espalhado por todo o Brasil e até fora do Brasil. E anualmente eles fazem uma festa. Essa festa ocorreu na Gávea durante a manhã toda. É uma confraternização muito legal, porque é um projeto muito lindo, bonito, que virou até livro. O livro foi lançado ontem também lá, Onde Estiver Estarei. Então, assim, foi um clima de festa no Rio de Janeiro, muita gente vindo, turistas. Aí ficou aquela ducha de água fria, porque o Avaí não tem nada a ver com isso, mesmo rebaixado e não querendo, né? O Avaí colocou uma nota dizendo que não foi nem comunicado para mudar esse jogo, ficou chateado com isso, mas foi lá e fez a sua parte, honrou a camisa do Avaí, né? No caso, jogou bem, venceu merecidamente. E o Flamengo, a gente viu assim, um Flamengo treinando, né, desfilando, até nas disputas das jogadas ou na tomada de decisão, a gente via um ritmo totalmente diferente de um jogo competitivo. Mas assim, normal, né? Ganhou o que tinha que ganhar, porque o Brasileirão abriu mão, o Dorival foi com um time alternativo na maioria dos jogos, e assim, na Copa do Brasil e na Libertadores, aí foi o time do Flamengo verdadeiro, aí foi o time do Flamengo que relembrou um pouco 2019. Eu concordo com o Silas, durante o ano não foi, principalmente com o Paulo Souza, mas a partir do momento que o Dorival chegou, mudou o sistema de jogo, trouxe o Everton Ribeiro para dentro, colocou Pedro com o Gabigol, deu liberdade para o Rodinei, trouxe o Thiago Maia de primeiro volante, adiantou um pouquinho o João Gomes pelo lado esquerdo. O Flamengo aí sim jogou um futebol convincente, um futebol que levou ele a ser tri da América e tetra da Copa do Brasil. Gláucia. Boazinho, e você lembrou aí que o Gabigol te disse na final da Libertadores que já estava de férias, se deu férias. Ontem eu olhei e falei, mas e as férias, né? Mas voltou para esse último jogo de Campeonato Brasileiro e hoje também, muito animado nessa festa, foi tema, vamos dizer assim, da comemoração da torcida. Vamos dar uma olhada. Gabigol é seleção! Gabigol é seleção! Só vou mandar um recado. Eu já tô na seleção. Aí, a turma pedindo Gabigol na seleção e ele disse que já está numa seleção que é o Flamengo, Silas. De fato. Quando você olha, 2 foram para a seleção uruguaia. Aí você tem o Arturo Vidal, que é a seleção chilena. Aí você tem ali os meninos, o Pedro e Everton Ribeiro na seleção brasileira. É de fato. E os que não foram, já estiveram lá. Então, Davi Luiz, o zagueiro... O Felipe Luiz, o Davi Luiz, ou seja, todos eles estiveram lá já brilhando. Everton Cebolinha foi o melhor jogador da Copa América, que o Brasil foi campeão aqui no Brasil mesmo. Então, jogadores, próprio Gabigol, campeão das Olimpíadas, ou seja, muito craque ali. E os que também, não, alguns que não foram, né, Glaucia? Caso do João Gomes, irá. O Santos, goleiro, também irá. Então, assim, são jogadores... Não sei se o menino, o Vitor Hugo, daqui a pouco também, porque está jogando uma bola redondinha. Então, tem... Assim, o Flamengo é, de fato, uma seleção. E o Gabigol, ele não foi porque tem muito jogador. Porque ele poderia estar lá tranquilamente também. A concorrência ali é difícil, muita gente boa ainda, a gente pontuou o quanto, né, de jogadores estão indo lá para o ataque para essa Copa, mas muita gente boa, e o Gabigol teve as suas oportunidades também, e talvez ali não tenha sido muito bem aproveitado, né, Mari? Exatamente, e é mais ou menos o que acontece com o Firmino, né, porque ontem fiz o jogo do Liverpool e assim, Firmino também fora.
da Copa, e é muito curioso, porque quando a gente fala desses dois jogadores, a gente está falando de dois jogadores que, em teoria, brigariam com a posição dos outros atacantes, né? Mas a gente vê hoje o Gabigol jogando atrás dos atacantes, por exemplo, servindo o Pedro, fazendo essa função que, com o Dorival Júnior, ele cresceu. E aí a gente pensa, pô, será que daria para encaixar ali, né? Será que daria para colocar um Firmino brigando com os meias, ou um Gabigol também brigando com os meias, justamente porque a oferta no ataque... A gente está vivendo uma era de atacantes que, se eles não são os protagonistas nos seus clubes hoje, por exemplo, de Premier League, o próprio Neymar, eles estão muito perto de serem os protagonistas. Então, assim, realmente, o momento para esses jogadores que ficaram de fora é porque a briga estava muito acirrada. Muito bem. Zinho, e aí esse Gabigol fora da seleção, não cabia mesmo? Não, cabia. Cabia principalmente esse Gabigol dessa reta final. Ele perdeu muito espaço na seleção, por incrível que pareça, ele sendo decisivo no Flamengo, ele conquistando títulos, mas ele jogava numa função diferente que não agradava ao Tite. O Tite, ele precisa de um atacante que tenha uma recomposição melhor, porque ele joga com o Neymar, que é o cara diferente, que é o cara que tem uma certa liberdade. Você pode ver que na seleção brasileira, quando o Brasil perde a bola, o Richarlison volta para marcar lá atrás. Ou vai ser o Gabriel Jesus. Os ponteiros nem se fala. Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, todos eles. O Firmino, quando teve chance, ele fazia essa recomposição. Precisa desse cara. Tanto é que o Tite testa e testou e montou um time sem centroavante. Jogava às vezes Paquetá com o Neymar por dentro, com dois ponteiros, porque o Paquetá tem a facilidade de infiltrar, mas quando perde a bola é um meia para marcar. O Tite buscou soluções para ter um Neymar livre, para ter um Neymar mais solto. E, é claro, o Neymar não vai voltar para marcar lá atrás. O Gabigol perdeu espaço, porque ele não tinha, por incrível que pareça. Mas quando o Dorival chega e coloca ele para fazer essa função, ele mostrou para o Tite que poderia fazer. Porque é ele que caía para o lado direito, ele que às vezes fazia essa recomposição, ele que movimentava muito mais, até mais do que o Pedro, a movimentação, quem fazia... E quem fez foi o Gabigol. A ponto também lá na Libertadores, quando eu fui entrevistar, falei para ele que eu prefiro esse Gabigol do que aquele que fez os dois em 2019, que todo mundo diz que é o melhor time do Flamengo, que é o time que jogou mais bonito. Na minha opinião, eu acho que o Gabigol hoje joga melhor do que naquela época. Ele é muito mais útil com a bola e sem a bola. Ele é muito mais participativo. Aí é uma pena que foi numa reta final que o Tite já tinha definição. Ele já tinha os nomes dele, ele já tinha montado na cabeça dele quem seriam os atacantes. O Gabigol foi ficando para trás. Eu até especulei do Gabigol ir, mas o Tite priorizou o Martinelli, que faz uma boa temporada pelo Arsenal. Agora, aquela coisa, é mais jovem, né? Um garoto que está cada vez maturando mais lá fora. Aí é a opção do treinador. O Martinelli dá esse lado esquerdo de 1 contra 1. Na mente do Tite, ele tem um desenho tático de jogo e a gente tem que respeitar isso. Que o Gabigol caberia nesse elenco, nesse grupo? Sim. Agora, eu discordo do Gabigol dele fazer essa... tá bom, tá com a torcida, tá na festa, aí jogou pra torcida, eu já tô numa seleção, só que ele está numa pré-lista. E essa seleção, eu espero que não aconteça isso. Tô me alongando para chegar a minha definição do que eu tô querendo passar pro fã de esporte. Se o Richarlison sentir, espero que não, a gente não deseja contusão para ninguém, pode ser trocado. Pode haver troca por problemas médicos, clínicos. Então não é legal você fazer isso, porque o Tite vai chegar no Tite. Então assim, acontece alguma coisa com o atacante, ele vai pro final da fila de novo. Vai estar Firmino, vai estar Matheus Cunha, tudo na frente dele. Eu, no lugar dele, não faria isso. O Flamengo, eu sou suspeito a falar. Eu fui criado no Flamengo, eu entrei no Flamengo com 11 anos de idade. Mas a seleção brasileira está acima do Flamengo. A torcida do Flamengo pode até ficar chateada, porque aqui não tem paixão. Aqui não é paixão. Eu tô sendo frio aqui no comentário. A seleção brasileira é o ponto máximo para o atleta. Sim. É maravilhoso jogar no Flamengo, jogar no Palmeiras, como eu joguei no Grêmio e no Cruzeiro.
São times gigantescos que te proporcionam títulos, disputar títulos, para você chegar no ponto máximo do atleta, que é a seleção brasileira, e disputar uma Copa do Mundo, que é o máximo. O Silas, que está aí, foi em 2 Copas do Mundo, e sabe o que eu estou falando? Eu sei que tem essa coisa, jogar pro torcedor, eu já tô na seleção, aí vira mais ídolo ainda, é a paixão. Legal, o Flamengo tem jogadores de seleção, é uma verdadeira constelação, mas a seleção brasileira, camisa amarela, é o ponto máximo para qualquer atleta. Jogar pela seleção do seu país, representar o seu país, jogar uma Copa do Mundo, se possível ganhar, melhor ainda. Então, assim, eu no lugar dele não faria isso, porque pode acontecer ali na frente. E às vezes uma declaração, infelizmente, tem treinador que guarda isso. Né? A gente viu vários jogadores que foram fora de Copa do Mundo por uma atitude, por uma declaração, por uma indisciplina, e aí o cara deixa de levar e deixa de disputar uma Copa. Fala, Silas, já ergueu a mão aqui. Eu pedi para a Gláucia, porque justamente o Gabigol, para mim, além de tudo isso que o Zinho falou, ele jogou pouco nessa nova função. Jogou pouco tempo. Ele pega muito mais na bola agora. Tudo bem que ele não faz tantos gols. E talvez o Pedro ter feito muitos gols também aumentou essa distância do Gabigol para a seleção. E para centroavante número 9, o Gabigol não tem cabeceio e ele não tem o pivô. Ele não é aquele cara que joga de costas, sabe? Ele tem um facão como ninguém. Ele tem o oportunismo como ninguém, ele fica no lugar certo. Você vê que ele estava jogando do lado direito contra o Atlético Paranaense, mudou para o lado esquerdo, foi e fez o gol do título da Copa Libertadores. Mas falta para o Gabigol o cabeceio que o Pedro tem e o Richarlison tem também. Então aí, para fazer essa função de vir buscar, o Tite tem o Paquetá, quando joga no 4-1-4-1, é ele que faz, tem Everton Ribeiro que faz ali, e aí ele ficou preterido, não teve como, né, achar um lugar para ele. A impressão que eu tinha até é que depois da Copa América do ano passado, em que ele foi convocado, jogou, enfim, ele já tinha perdido um pouco mais de espaço, mesmo porque os que foram chegando e os que o Tite foi fazendo testes lá na frente foram dando resultado, foram crescendo. Então, enfim, eu acho que nessa reta aí, nesse último ano, de preparação da seleção brasileira para a Copa, a impressão que eu tive foi essa, que ele já tinha perdido. Talvez se o momento dele no Flamengo fosse espetaculoso, assim, o Silas falou, né, de gols. Hoje ele taticamente ajuda muito, pode até ter a cobrança de não vir o gol, mas taticamente, como ele tem sido importante, né, como o Dorival coloca ele ali para jogar. Mas eu tinha essa impressão, Mari, que ao longo do tempo ele já foi perdendo um pouquinho dessas chances. E a gente teve um período aí muito curto que quase não teve margem para oscilação desses jogadores que o Tite convocou, principalmente do meio para frente, né? A gente teve, por exemplo, assim, muitas peças desse ataque do Tite do meio para frente, né? Vamos assim dizer, a partir do Casimiro, por exemplo, que fizeram mudanças de time, que fizeram um movimento ali muito interessante que poderia causar alguma coisa, mas mesmo assim foram movimentos muito interessantes mesmo, assim, de coragem, por exemplo, do Richarlison, do próprio Casimiro, de sair do Real e ir para o Manchester United. Rodrigo. E aí você precisa de um tempo. Rodrigo crescendo reserva, virou até centroavante. Exatamente. Então, acho que, paralelo ao trabalho do Gabigol, esses jogadores também, margem muito curtinha para oscilação. É isso aí, nação. Então deixa o seu like, se inscreva no canal. A temporada do Flamengo acabou, agora é preparação para 2023. Vai começar a chegar os reforços e a gente vai trazendo as notícias para vocês aqui no nosso canal. Então já se inscreva, ativa o sino das notificações, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo.